Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Dessa vez, eu gostaria de falar sobre o tema fake news. Fake news é um assunto muito polêmico que está muito em voga, principalmente recentemente, após muitas decisões no nosso país e também é relacionado a sites de notícias, jornais e assim por diante. Fake news são falsas notícias, né, do inglês. E o que é uma falsa notícia? É aquela que tem cara de verdade, que muitas vezes tem uma manchete sensacionalista para chamar a sua atenção, mas que na verdade são falsas. E elas têm causado várias tragédias e vários danos na nossa sociedade, né? Trazer uma fake news é enganar as pessoas e também levá-las ao engano, gerando até desastres, catástrofes, enfim, coisas tão terríveis, né? Mas eu queria pensar com você qual foi a primeira fake news que foi lançada. A primeira, e na verdade eu ouso dizer que é a maior das fake news. A Bíblia fala um pouquinho sobre ela. Lá em Gênesis, no capítulo 3, depois que Deus havia criado todas as coisas e feito todas as coisas boas, né? E ele criou o ser humano e criou um jardim perfeito, um paraíso para ele viver. E ele estava lá usufruindo de tudo que Deus havia criado, né? Tava tudo bem, ele tinha relacionamento com Deus, ele vivia feliz da vida, né? Tinha a mulher da sua vida e a mulher reciprocamente, vice-versa. Mas o que acontece é um ser chamado Satanás, disfarçado então de um animal, de uma serpente, chega aos nossos primeiros pais e ele faz a primeira astúcia ali, tentar dizer a primeira inverdade. Deus havia proibido que Adão e Eva comessem de uma árvore do jardim, dentre todas as que eles tinham acesso. E essa única árvore então foi o teste pelo qual eles deveriam passar. E aí a serpente diz o seguinte: é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeiro a serpente desafia a verdade que Deus havia dito. Primeiro a serpente põe em xeque, né, o que Deus havia prometido. E aqui tem um ponto importante das fake news. Ele disse, não comam de nenhuma árvore do jardim. Deus nunca havia dito isso. Na verdade, a tentativa de Satanás era de enganar Adão e Eva a ponto de chamar Deus de um Deus chato, um Deus estraga prazer, um Deus autoritário que só pode fazer o que ele manda e ele não deixa que a gente aproveite e usufrua das coisas que foram criadas. Então ele disse, é verdade que vocês não podem comer de nada? Deus só tinha proibido uma. Satanás aumentou e muito essa proibição. E ele faz muitas vezes isso. A maior fake news que existe é tornar o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como um Deus chato, um Deus estraga prazer, um Deus autoritário, mandão. E aí o que acontece? Ao invés de Adão e Eva rejeitarem completamente esse pensamento, eles vão se deixando seduzir, apesar de que Eva defende a Deus e diz, não, era só de uma das árvores e tudo mais. Aí, Satanás aumenta um pouquinho a mentira dessa fake news e ele diz, então é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, do fruto daquela árvore, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui é Gênesis 3, versículo 4 e 5. E aí, eles caíram na lábia da serpente. Ela não apenas tentou disfarçar, contorcer a verdade, mas ela descaradamente mentiu, falando-lhes exatamente o que eles queriam ouvir. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser os seus próprios deuses. Vocês podem determinar o que é melhor para vocês. E aí vocês serão como Deus. Era uma meia-verdade, porque de fato eles se tornaram seus próprios deuses, mas eles não conseguiram se tornar o Deus do universo. E o que aconteceu? Consequência? O pecado entrou no mundo. Todas as desgraças, todas as doenças, todo o sofrimento, toda a labuta e a fadiga, toda dificuldade, toda a morte e desgraça e caos veio a partir dessa única desobediência. Tudo que há de ruim no mundo veio porque nós acreditamos em uma fake news. Isso não é muito sério? Isso é muito louco. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então fica a pergunta,
Como então desmentir as fake news? Como então não acreditar nelas? O que você faria para saber se uma notícia é verdade ou mentira? Você iria para a fonte, não é? E é exatamente isso que Adão e Eva deveriam ter feito. Deveriam ter ido à fonte, apelando à fonte da verdade. E a verdade é aquela que vem de uma fonte confiável. Quem é a fonte confiável? Que criou todas as coisas, que sabe tudo? O Criador. O Criador é a fonte confiável. Sabe de uma coisa? Jesus disse ser a própria verdade. É através dele que nós jamais cairemos nas fake news. Nos Salmos, tem um salmo que é um dos maiores, na realidade ele é o maior dos salmos, que é o Salmo 119. No versículo 42, olha o que ele diz: então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. O que os nossos pais deveriam ter feito era ter confiado na palavra de Deus. O que eu e você devemos fazer para desmentir as fake news? Confiar na palavra de Deus. Ah, mas o que isso tem a ver com um jornal, com um site de notícias? Talvez não diretamente tenha a ver, mas indiretamente tem sim. Por quê? Porque nós estamos rodeados por falsas verdades. Na verdade, todas as pessoas dizem ter uma verdade. Então, qual é a verdade suprema e absoluta? E total? E imutável? Essa verdade chama-se Jesus Cristo. E ele veio ao mundo como homem. E ele morreu por conta do meu, do seu pecado. Mas ele ressuscitou, venceu a morte para desmascarar o pai da mentira, o pai das fake news. Para que se você e eu nos arrependermos de acreditarmos nas mentiras e de tentarmos ser os nossos próprios deuses e confiarmos naquele que é a verdade, nós teremos a vida eterna. E nenhuma fake news nos atingirá. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: em quem você confia? Que Deus te abençoe.